Abdômen agudo inflamatório, por Ana Lígia Feltrin da Silva. Os diagnósticos de una apendicite aguda son necesarios para conocer los síntomas y los signos. En los síntomas, 50% de los pacientes presentam a clássica sequência visceral somática. En la fase visceral ou prodrômica, temos a clássica sequência cronológica de Murphy, dolor epigástrico, visceral difuso, persistente e contínuo, anorexia, náuseas, vômitos e febre com elevação menor de 1 grau centígrado em ausência de perfurações. E na fase somática, ou na segunda fase, se inicia quase sempre ao cabo de 4 a 6 horas. Dolor em quadrante inferior direito do abdômen em el ponto de McBurney em 100% de los casos. Temos também a escala de Alvarado, que contém 7 ou mais pontos sugestivos da apendicite. Os sintomas são dolor migrante à la fossa ilíaca direita, anorexia, náusea e vômito, e os signos dolor em la fossa ilíaca direita, dolor de rebote à la palpação, febre e laboratório com leucocitoses e neutrófilos inimaduros. Alguns signos com seus epônimos utilizados em Hospital General de Luque, temos a tríada de McBurney com dolor, náusea, vômito e febre. Signo de Blomberg, dolor à la descompressão da fossa ilíaca direita, indica irritação peritoneal. Signo de Rovinski, al pressionar a fossa ilíaca esquerda, há dolor em lado contralateral. Signo de Psoas, ou signo de Cope, al estender o músculo direito, apresenta dolor. Músculo de obturador, ou Cope, a la rotação interna do músculo flexionado, há dolor. Signo de Aaron, temos o dolor em el epigástrio, a palpação à la fossa ilíaca direita. Signo de EC, a temperatura axilar é diferente de la axila direita de la axila esquerda. Signo de Dunphy, incrementa o dolor com a tosse. Signo de Leonard, existe diferença entre mais de medio grado entre a temperatura axilar e a temperatura retal. Signo de Horn, dolor al suave tração do testículo direito. Signo de Sutro, é a desviação do ombligo. Signo de Jacob, a descompressão do nervio frênico a nível do coelho produz dolor à la fossa ilíaca direita. Signo de Holman, dolor à percussão. Signo de Hesse, temperatura axilar diferente em la axila direita de la axila esquerda. E Terrerina Foster-Ingham, uma descompressão brusca da fossa ilíaca esquerda tem dolor à la direita. Os estudos complementares para comprovar a apendicite seria hemograma, crase sanguínea, urina simples. A ecografia abdominal e a tomografia abdominal também são utilizadas. O diagnóstico clínico é signo constante em la fossa ilíaca direita. As provas de laboratório apresentam leucocitoses maior de 10.000 com neutrofilia, em 95% dos casos com desviação à esquerda. Em la uroanálise, menos de 30 células por campo de leucocitos e eritrocitos. E, como provas de gabinete, cólon por enema, com suspeita de plastron apendicular e laparoscopia. Novidade del tato retal ou vaginal, sendo importante a exploração física sem exceções. Este exame ajuda em el diagnóstico de los pacientes com sintomatologia dudosa, encontrando-se sensibilidade em fundo do saco retal, abombamento e ou presença de uma massa muito sensível. A classificação de diverticulitis aguda, até o momento não existe uma classificação universalmente aceitada. Aqui falarei de algumas delas. A classificação de Sartelli
sobre diverticulitis não complicada habla del engrosamiento de la pared de los divertículos y aumento de la densidad de la grasa pericólica. La diverticulite complicada se separa por grados. 1A, burbujas de ar pericólicos ou líquido pericólico sem abscesso. 2A, abscesso menor ou igual a 4 centímetros. 1B, abscesso maior a 4 centímetros. 2B, aire distante. 3, fluido difuso sem aire livre lejano. 4, fluido difuso com aire livre lejano. Existe também a classificação de Richter, a de 1987 e a modificada de 1999. Por la modificada, temos que 0, diverticulitis clínica leve. 1A, parede colônica engrossada ou inflamação pericólico confinada. 1B, abscesso pericólico pequeno confirmado. 2, abscesso pélvico intraabdominal distante ou retroperitoneal. 3, peritonitis purulenta generalizada. 4, peritonitis fecaloide. Também temos a classificação de Ambrosetti, do ano de 2000, por grados. 1A, divertículo inflamado. 1B, diverticulitis mais pericolitis maior de 4 milímetros. 1C, abscesso menor de 3 centímetros. 2, abscesso maior de 3 centímetros. 3, abscesso extrapélvico, peritonitis purulenta. E 4, perfuração livre com peritonitis fecaloide. O tratamento da diverticulitis tem duas opções, o tratamento conservador e o tratamento quirúrgico. No tratamento conservador, se recomenda repouso intestinal, hidratação intravenosa, antibióticos que cubram gram-negativos e anaeróbios. Muitos dos pacientes podem ter o tratamento por lo ambulatório, indicando regime com antibiótico terapia oral. Em caso de alto risco de perfuração, temos os ancianos, varones jovens e obesos, tratamento com AINES e imunodepressivos. Em esses casos, o ingresso é com antibiótico terapia com alto risco. Tratamento quirúrgico da diverticulite, há consenso acerca do segmento colônico a extirpar, o qual deve incluir todo o segmento colônico engrossado e enfermo, pero não necessariamente todo o cólon diverticular relacionado. Se aceita conservar o cólon proximal com divertículos, sempre e quando não se encontre alterações macroscópicas patológicas. A anastomose se deve em el recto superior sobre el recto sano, livre de tensão e vascularizado. Quando pediram a colonoscopia em quadro de enfermidade diverticular complicada? Em el sangrado diverticular, é caso urgente. Diverticulites agudas, seguimento em la diverticulite aguda depois de 4 a 6 semanas de resolução de quadro agudo e diverticuloses associadas a colites segmentárias. O tratamento do abdômen agudo por perfuração de úlcera gástrica se hace através da endoscopia, que é o procedimento de eleição para o diagnóstico, además de permitir obter muestras, biópsias e citologia, além de poder elegir o tratamento. O tratamento conservador é mais apropriado em enfermos que não são elegíveis para medidas quirúrgicas. 40% das perfurações se sellam de forma espontânea por adesão do epiplom. Por sonda nasogástrica, se há cicatrização venosa, hidratação e antibióticos. Se pode utilizar para colocar omeprazol, 40 mg dia, mais amoxicilina, 1 grama a cada 12 horas, mais claritromicina, 500 mg cada 8 horas. O tratamento quirúrgico se basa na extirpação da úlcera, ressecção do antro, onde assenta a úlcera, e favorecer uma boa evaluação gástrica, esclerose endoscópica e a embolização seletiva guiado por radiologia. Se pode realizar uma gastrectomia subtotal ou uma gastrectomia com vagotomia. A vagotomia pode ser troncal, seletiva, supraseletiva, ou uma piloroplastia.
han relegado a la cirugía a unas situaciones muy concretas. Es la bibliografía de mi trabajo. Para cualquier duda, gracias por su atención.